Deixa eu abrir os arquivos. Ok, começou. Pode falar então. Então, gente, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. A gente escolheu, né, Sambuceer para poder integrar esse terceiro ciclo de estudos, porque é um livro que promete falar um pouco sobre neoliberalismo e gênero, e também sobre biopolítica, né, que são temas que atravessam o grupo. E aí eu pensei primeiramente em dar uma pequena contextualizada, né, na pessoa que é Sambuceer, pelo que a gente vê assim na introdução do texto, né, que são algumas páginas assim, se entende como uma pessoa trans não binária. E aí, né, nessa busca, até mandei uma mensagem para o Marco, mas acho que ele não viu, não. Nessa busca de entender assim como que Sambuceer se identifica, né? É, eu vi alguns textos que se referenciam como ele, barra ela, mas esse texto da UFBA opta, que eu até mandei para vocês uma entrevista da UFBA, opta por não fazer uma referenciação direta de gênero, assim. Então, assim, acho que a gente pode tentar construir isso dentro, né, no debate do grupo, né? Mas, enfim, se identifica como uma pessoa não binária, né, trans, é, é, é um professor, uma professora na Universidade de Lille 3, e trabalha sobre essas questões, né, de gênero, principalmente dentro da universidade, considerando o contexto europeu e dos Estados Unidos, né? Então, Sambuceer foca muito os seus estudos em estudos culturais, sobre estudos de gênero, teoria queer, tentando associar essas pesquisas com as epistemologias feministas e queer, e um também intenso ativismo político, né, dentro principalmente do território francês. Então, a gente percebe muito no texto como que existe uma chamada de um posicionamento político feminista e transfeminista nas suas obras, assim. Enfim, acho que a gente pode começar, então. Eu vou falando, assim, fazendo a relatoria, aí vocês fiquem à vontade para me interromper. Eu não vou conseguir ver as mãozinhas, porque eu vou minimizar a página do Zoom aqui, vai ficar aparecendo só vocês aqui em cima. Mas aí a gente vai discutir hoje o capítulo 1, né? Do livro Homo Incorporated, o Triângulo e o Unicórnio que Peida. Então, o capítulo 1 se chama Homos at Work, Trabalho, Família e Pátria. Na introdução do livro, né, existe uma chamada, uma tentativa de se dizer que precisamos construir um feminismo biopolítico. Então, Sambuceer fala, né, que minha experiência de trans não binário me ensinou que, por enquanto, a melhor maneira de enfrentar o binarismo na vida cotidiana e, portanto, a ficção da diferença sexual é constantemente me autodesignar e desafiar verbalmente os erros de designação quando eles são produzidos dentro do contexto das interações linguísticas. Então, acho que aqui existe uma centralidade muito grande para a importância da linguagem dentro do texto, né? E como que compreende-se que a autodesignação é importante, né, para determinação e para as experiências de gênero. E aí, Sambuceer faz uma crítica à questão da neutralidade por entender que não existe uma possibilidade de um gênero universal, né, ou neutro que pudesse designar todas as experiências, mas que a autodeterminação seria muito importante. E aí eu lembro até daquele texto da Haraway, né, de Saberes Localizados, que tenta demonstrar, né, como que a autodeterminação, se você se autoposicionar, né, entender a sua posição dentro do campo político, ela é um instrumento que pode ser transformador, né? E aí vai ser feita uma crítica biopolítica ao pensamento heteronormativo através de redefinições e tentativas de subverter a linguagem, mas não tentando propor uma abolição de gênero, né? De forma que os oprimidos iriam vencer os opressores. Inclusive, essa a crítica que Sambuceer faz a Wittig, é uma crítica que todo mundo é bem conhecida, né, dentro do campo dos estudos de gênero, porque não seria possível a gente conseguir construir um mundo sem diferenças, né? E essa diferença, ela é uma diferença mobilizada politicamente. Então, a intenção, entendo eu, que é tentar compreender como que essa diferença ela pode ser tomada como uma diferença em prol da biopolítica e não do biopoder. E aí eu entendo que Sambuceer vai fazer essa diferença, mesmo que não se explique, né, de forma direta,
mas existe uma adoção, né, assim, bem explícita do que seria biopoder e biopolítica no trabalho, né? E aí, Marco, se você quiser comentar sobre isso, fica à vontade. Que eu acho que seria legal você fazer um comentário sobre. Especificamente sobre essa questão do trabalho, Não, é porque eu acho que Sambucê utiliza essa diferença de biopoder e biopolítica no texto. pois é, assim, só um comentário sobre isso, é muito claro que ela usa a distinção, ou ele usa a distinção que remonta ao Negri, ao Hart, né, que em Foucault, biopolítica, biopoder não são termos assim claramente separáveis, assim, são usados indistintamente, via de regra, enfim, há uma crítica que vem do Expósito de que haveria uma ambiguidade na noção de biopolítica ou biopoder em Foucault, porque não haveria uma distinção clara entre as biopolíticas positivas e negativas. De fato, em Foucault, a biopolítica ela é ambígua, né? Ou seja, ela ao mesmo tempo que é um poder produtivo, que produz a vida e que promove uma certa vida, etc., a outra face dessa vida que se quer produzir ou constituir é aquelas que são excluídas, consideradas como as não autênticas ou as não dignas, digamos assim, as que não são verdadeiramente, digamos, naturais, etc. Então, a biopolítica é travada, é fazer, basicamente para o Foucault, biopolítica é fazer da vida, da noção mesmo de vida, da natureza, um palco político, um lugar de disputa. Então, a vida passa a ser constituída, firmada, o que é entendido como natural passa a ser politizado, né? E, obviamente, nessa disputa há uma afirmação por um lado e, ao mesmo tempo, uma negação por outro. Há aqueles que são excluídos, que vão ser colocados no lugar do desvio, da normalidade, do antinatural, e por aí vai. E aí vem a lógica do racismo de Estado, que é justamente uma ação de normalização perpetrada também pelo aparelho estatal, mas sempre em nome numa espécie de guerra interna contra essa impureza, contra esse desvio, contra essa normalidade, etc. Então, para Foucault é ambíguo, mas aqui no texto do Sambucê, claramente ele está distinguindo, como faz o Negri e o Hart, a biopolítica, que seria, digamos assim, uma tentativa de capturar a vida, né, pelo capital, pelo império, etc. Então, seria uma vida produzida e capturada por essa lógica imperial, enquanto aí seria o biopoder, aliás, né, o biopoder, essa apropriação, enquanto a biopolítica seria produtiva no sentido de uma vida que escapa, digamos assim, a isso que foi produzido e que, de certa maneira, sempre permite, e aí é uma influência, me parece, do Deleuze, de uma ideia de uma vida como algo que tem esse caráter meio vitalista, meio afirmativo, que é sempre possível produzir formas que escapam, digamos assim, que não são apropriáveis e que apontam para novos modos de ser, modos de viver, de existir, etc. Então, esse lado da vida não apropriável e que é pura potência, pura possibilidade de produção de outros modos de ser, esse seria a dinâmica, digamos assim, a ação propriamente biopolítica. Então, claramente aqui no texto, em alguns momentos, Sambucê faz isso, usa biopolítica nesse sentido, de uma vida que escapa às suas apropriações e que é pura potência, e usa o biopoder no sentido negativo, como faz o Negri e o Hart. Obrigada, Marco. Então, já passando para o capítulo 1, né? Inicia dizendo que a resposta de quem é o sujeito sexual na atualidade é determinada também pelo mercado. Então, vai falar que aquele sujeito sexual que foi narrado no História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, é do sujeito que vai produzir o seu sexo através da confissão, ela é agora também atravessada pela produção, pelo valor, pelo mercado e por essa era neoliberal. E aí, né, nesse ponto, o mercado como local de veracidade e subjetivação. Já é a introdução para explicar justamente como que isso aconteceria, né? Porque o mercado ele é compreendido como um lugar de formação da verdade, né? E aí vai retomar alguns conceitos de regime de verdade que são elaborados por Foucault. E aí vai dizer que existe uma dimensão biopolítica da subjetividade, né? Uma dimensão em que a vida, né, como o Marco falou, ela é colocada como um elemento, como um local, né, de exercício do político,
e que o sexo, o gênero, né, a sexualidade, a identidade de gênero, ela também está dentro dessa dimensão biopolítica da subjetividade. E aí ele vai retomar Foucault, né, falando sobre a crítica do neoliberalismo, que foi feita por Foucault em O Nascimento da Biopolítica, e aí vai fazer uma crítica a Foucault utilizando a Silvia Federici, que inclusive é uma crítica que eu até comentei, né, naquela disciplina que a gente estava fazendo, o Marco de Biopolítica, que dizendo assim que Foucault, quando ele vai falar sobre a sexualidade, ele basicamente ignora os movimentos feministas da época, né, e todo o trabalho das feministas materialistas que estavam dizendo também sobre coisas parecidas que ele. E aí, Sambuceia vai dizer que é necessário, né, fazer um olhar, né, lançar o olhar para essas lutas feministas e compreender como que agora, na atualidade, elas são marcadas pelo neoliberalismo e como que o sujeito sexual, vamos dizer assim, ele se encontra nesse local de subjetivação neoliberal. Então, já passando para... Gente, eu estou falando, vocês me interrompam, viu? Já passando para o ponto, a homofobia é um desperdício em termos de talento. Vai fazer uma crítica ao custo da homofobia no mundo, né? Vai dizer que a homofobia, a LGBTfobia, ela é tratada em termos de mercado, vamos dizer. Isso serve, né, como um capital para definir qual que é um governo bom e qual que é um governo ruim, né? Então, a governamentalidade neoliberal, ela vai trazer como capital humano não só o desenvolvimento sustentável, ou então, por exemplo, qual que é o nome, gente? Eu esqueci o nome, IDH, né? Na verdade, assim, todos esses elementos, né, eles estão associados também a essas questões de gênero. Então, os países, eles são catalogados, por exemplo, como países que têm uma melhor, sei lá, capacidade, uma possibilidade de mulher, ter menos violência doméstica, por exemplo, né? E aí, esses países têm menos violência doméstica são países que possuem uma qualidade de vida maior e que, por isso, eles são mais rentáveis ou são mais interessantes para o mercado. E aí, Sambucê vai dizer também que essa questão dos direitos, né, e da violência de gênero e a violência com relação à sexualidade, ela também vai ser capitalizada dessa forma. Então, tem uma parte aqui, um trecho que está na página 23 e 24 do livro físico, eu não coloquei onde que está no PDF, não, que vai falar sobre essa questão, vai falar do depoimento da Hillary Clinton, né, o comentário que ela fez, né, de que cada vez que um grupo é tratado como inferior, isso implica em custos, e aí vai mostrar como que essa teoria do capital humano, né, da discriminação, ela é invertida na atualidade, de forma que a discriminação ela não só é boa para o desenvolvimento do capitalismo, bem como o combate à discriminação, da forma como ele é feito, também é boa para o desenvolvimento do capitalismo. E eu achei isso uma sacada muito interessante, né? E aí Sambuceia vai dizer que Clinton apenas colocou em prática as teorias de Beck, de que o custo da discriminação deve ser assumido pelo conjunto da população. Quando as minorias perdem seu status de minorias e as empresas que continuam a discriminar se mostram menos competitivas do que as que não fazem mais. Então, é necessário também, né, utilizar essa discriminação como um capital positivo para que essas empresas, né, elas sejam competitivas, ou então para que as pessoas, né, sejam competitivas também no mercado. A Tati levantou a mão. Não consegui ver aqui. O microfone está desligado, Tati. Ai, Tati, a gente não está te ouvindo, não, hein? Toda hora dá esse problema, hein? Deixa eu ver se eu consigo pedir para não. Tá como se tivesse ligado. Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo, igual da outra vez. Dá para ouvir, né? Ah, agora foi. Deu. Ai, olha aí, que beleza. Então, eu adorei a leitura. Assim, já queria elogiar, achei que a sua síntese está bem boa, assim, desde o início. Mas eu queria chamar a atenção para essa questão da moeda de troca, porque
ela não é, eu não acho uma troca tão simples, e eu acho que isso não é talvez uma política empresarial, sabe? Assim, a gente tem vários casos de empresas que são bem homofóbicas, que lançam, tipo, coleções, principalmente na área da moda, coleções LGBTs e blá, 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 por causa do capital especulativo, né? Tipo, se ela não agrega a esse tipo de política, ela fica meio defasada no mercado. Porém, isso não significa inclusão, né? Porque muitas dessas mesmas empresas, elas cometem atos meio estranhos. E aí tem um caso, eu acho que não sei se é da Marisa, esse negócio tá gravando, né? Então, não sei o nome da empresa. Sei lá, depois estou te falando a empresa errada. Aquelas coisas assim. Mas tem uma empresa que aconteceu isso, que ela lançou uma coleção LGBT, e aí no Twitter ela fez um comentário super homofóbico. E aí, e isso, assim, é corriqueiro, é direto. Então, eu acho que sim, né? É uma sacada da autora, mas também minhas críticas aí, esse tipo de posicionamento. Mas, Tati, eu senti que, na verdade, o que ela está fazendo crítica é justamente a isso, a como que é lucrativo posar, né, num viés, assim, bastante de como aparecer, como fazer um marketing que seja inclusivo, mas que, na realidade, a gente sabe que isso tem a ver com quanto que é favorável em termos de mercado e de lucro mesmo. Então, eu acho que não foge ao que você está falando, não. Mas tem uma parte que eu gostei, não sei se vai vir ainda, mas porque, assim, eu perdi todas as minhas marcações do texto, eu ainda estou com ele em PDF, mas eu achei bem interessante que ela faz uma referência a uma dinâmica que, inclusive, autoras feministas mais clássicas já chegaram, assim, a pontuar, que são essas lógicas utilizadas em termos transnacionais, né, de forçar os países a reconhecerem direitos ligados à igualdade, meio que para eles serem incluídos economicamente, serem incluídos em termos de mercados, né? Essa ideia de neocolonialismo por meio das pautas de diversidade, a Spivak já tinha falado, né, que muitas vezes isso é uma forma, inclusive, de tutelar outras ações, né? Então, vamos colonizar a Índia porque as mulheres lá estão submetidas à dominação machista, então a gente tem que livrá-las do machismo nativo, mas aplicando aí várias outras formas de machismo colonial. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque eu acho que esse texto faz pelo menos uma referência, né, para a gente procurar outros autores que também trabalhem nisso, a como essa dinâmica se dá em termos de sexualidade, porque até então eu acho que estava muito restrita às questões de gênero, mais estritamente, pelo que eu consegui identificar em literaturas anteriores. Você comentou isso, Laís, eu lembrei, assim, acho que eu não sei se essa parte mais para frente ou mais para trás mesmo, mas eu lembrei daquele trecho, daquele capítulo, na verdade, né, em Quadros de Guerra, que a Butler vai falar de como essas questões de gênero e sexualidade são manuseadas a favor da tortura, né, e também como uma forma de tentar entender como que a cultura, ela é atravessada por isso, né, e ela pode subjugar outras pessoas como se fosse, como esse discurso do desenvolvimento, da libertação, e, enfim, é interessante mesmo. Só um comentário sobre essa primeira parte do texto, assim, que é uma coisa que me incomoda um pouco, porque assim, eu concordo plenamente com o argumento aqui de que essas políticas gay-friendly, essa coisa, é uma maneira de assimilação do discurso em benefício, obviamente, de uma lógica empresarial, e também neoliberal no sentido existencial, né, de uma racionalidade
que invade, digamos assim, a própria constituição subjetiva. Então, formar, digamos, incrementar o capital humano, se tornar mais competitivo, incluir no mercado, digamos assim, esses grupos, né, que estariam ali excluídos por um certo moralismo. Agora não, né, isso é prejuízo, isso tem um custo, essas pessoas devem se tornar produtivas, e aí você tem uma imagem, aparece muito claramente nesse texto aqui, a imagem de uma espécie de homossexualidade neoliberal, vamos dizer assim, né, de uma figura homossexual que foi assimilada, digamos assim, numa lógica neoliberal para se tornar mais produtiva, etc., e que agora, inclusive, assimila esse discurso da competitividade, da meritocracia, de uma elite branca, etc., e investe contra esses outros grupos que ainda aparecem como refratários, de certa maneira, ou como resistentes, ou como excluídos desse projeto neoliberal, que aí entram os negros, entram a população trans, entram outros grupos. Então, esse é a tônica. Nesse capítulo aqui, e o ponto que eu teria alguma, digamos, reticência, é quando é sugerido aqui que todas as empresas que, de alguma maneira, utilizam desse tipo de atuação gay-friendly, digamos assim, elas o fazem simplesmente em função dos ganhos de imagem e econômicos que isso possa trazer para elas, e que, portanto, é como se, no fundo, não houvesse uma luta contra a discriminação, mas que ela pudesse ser simplesmente reduzida a uma busca por ganho econômico, digamos assim. E eu fico pensando nisso, que haja esse cálculo do ganho econômico, acho que está óbvio, é claro que as empresas também estão pensando no ganho econômico, mas que por causa disso, isso se sobreponha e apague completamente qualquer intenção de lutar contra a discriminação, é que eu acho talvez uma tese forte demais. Vou dar um exemplo só disso. Imagine que eu, movido por um interesse de lutar contra a discriminação, eu use de um argumento, por exemplo, dentro da universidade, que a universidade deveria ter políticas específicas antidiscriminatórias, porque, inclusive, isso melhora a imagem da universidade nos rankings internacionais. Vamos supor que eu dissesse isso, né? Ao dizer isso, eu estou lutando contra a discriminação simplesmente por causa do ganho que a universidade vai ter como empresa numa lógica de ranking, de competição internacional, ou eu estou simplesmente dizendo que, para além de toda a dimensão humanitária que isso tem, de incluir pessoas e de, obviamente, ser imoral, praticar atos discriminatórios, para além disso, há um ganho econômico, ou seja, é como se eu estivesse usando um argumento para tentar convencer até aqueles que não têm coração, digamos assim, até aqueles que não estão preocupados com isso e que estão simplesmente pensando no ganho, até eles deveriam aderir a essa pauta. Não sei se estão entendendo, é um argumento dessa dimensão. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que usa esse tipo de argumentos e que acho que eu concordo com ele, eu não acho que ele está reduzindo as coisas. O Silvio Almeida, por exemplo, o livro dele sobre o racismo estrutural, tem uma parte que ele fala sobre racismo e economia, e ele tem uma tese simples para dizer que, olha, no final das contas, o Brasil, se ele quiser ter um projeto de desenvolvimento, ele não pode excluir a luta contra o racismo. Perceba? Ele está falando de desenvolvimento econômico, e ele tem razão. Como é que você quer desenvolver economicamente um país com uma estrutura racista tão arraigada que exclui praticamente metade de sua população de acesso, né, etc., e esperar que ele seja um país pujante assim, economicamente? Não vai ser. Então, assim, ele está dizendo isso para dizer que a gente deve lutar contra o racismo simplesmente porque a gente é a favor do crescimento econômico? Não, ele está dizendo isso para, olha, vocês que pensam só em crescimento econômico também deveriam ser antirracistas. Ele está dizendo isso, né? Então, eu acho que nesse texto eu percebi uma tentativa, talvez, e eu que eu não concordo, de querer reduzir simplesmente. Se alguém falou sobre isso, eu falei de ranking desenvolvimento econômico, é porque eu só penso nisso, então. É porque eu reduzo tudo a isso. É porque esse é o único fator e o resto é tudo fachada. E eu não concordo com isso. Marco, em cima do que você falou... Opa, desculpa. Não, pode falar, Tati. Pode falar. Em cima do que você falou, Marco, que é esse raciocínio que eu tive também, de redução. E outra coisa que eu desculpa, tá, gente? Estou julgando aqui, mas esse senso estético na venda do produto também.
Eu não sei se alguém aqui, enfim, né? Estou aqui na minha própria bandeira, né? Então, mas procura para você ver produtos LGBT. Sempre vai ter uma pessoa linda, mano, uma pessoa assim, perfeita, branca, com a namorada incrível. Quando é uma mulher trans belérrima da novela das 6, sabe? Assim, então, esse senso estético, ele permanece. É isso que eu julgo também, sabe? Porque, assim, se todas as lutas sociais confluírem na questão econômica, a gente está perdido. A gente já saiu da questão humana já, porque é muito complicado, porque, assim, não vai... Você não encontra, por exemplo, aí, recentemente, posso citar um exemplo que aconteceu... Recente não, tá, gente? Antes da pandemia, porque, assim, minha vida tá antes e pós-pandemia, igual de todos vocês aqui, né? Mas, recentemente, antes da pandemia, fui ao Rio de Janeiro. E eu tenho uma ex-namorada que é uma mulher trans. E aí, eu estava sentada do lado dela e um casal gay perguntando para ela se ela era homem ou mulher. A gente cai nesses lugares meio caóticos, sabe? Quando você tem o senso só do estético, entendeu? Assim, não vem uma luta por trás, não vem um entendimento, não vem... Não, vem o estético. Tipo assim, eu sou gay porque eu ando com uma bandeira aqui e tal, eu tenho um negócio que amarra aqui, que é de bissexuais. E é todo um negócio, sabe? E a vida não é assim, por exemplo, tipo, nem todas as mulheres trans que, sei lá, me relacionei tem uma estética de novela das 8, né? E nem todas as mulheres que me relacionei cis têm uma estética de novela das 8. E nem todas são brancas, e nem todas. E aí a gente nem todas são magras, vários padrões aí. Então, assim, quando você vai pela venda capitalista, você sempre vai no mais bonito. Você não vai botar uma Tatiana com a bolsa, né, gente? Você vai botar o quê? Vai botar a não sei o que Leal, que é a mulher belérrima, com um produto com a bandeira, entendeu? Quem não vai comprar? Concorda? Então, assim, ninguém quer discutir sobre isso. Então, a minha crítica é essa. Quando você desenvolve alguma coisa em prol do capital, é a mesma coisa assim, ó. Aí você pega, vamos supor, luta antirracista. Aí você procura sei lá, alguma coisa, um check. Aparece um boy belérrimo, incrível, que é um boy que você nem cruza com ele na rua, sabe? Assim, é um boy inacessível socialmente. Ou a menina inacessível social. Não, tô falando sério. Porque o estético, ele faz parte do marketing, gente. Tipo assim, ninguém vai comprar um produto que tem uma pessoa, sei lá, de óculos igual eu, com esse casaco azul. Não vai comprar. Então, assim, a gente tem que ultrapassar um pouco. Quando a gente vincula muito ao capital especulativo, o meu medo é exatamente isso que o Marco falou. Tipo assim, você transmitiu uma mensagem muito sucinta, estética, e as pessoas caírem nos abismos meio malucos. Então, eu voto com o Marco aí. Na verdade, eu estava pensando muito nisso que o Marco falou, porque durante a leitura, embora eu tenha gostado muito, né, assim, concordo o tempo todo, quando ela estava falando da parte da família, eu que estudo especificamente tecnologias reprodutivas e arranjos familiares, né, eu cheguei ao fim da minha tese sem conseguir exatamente me sentir satisfeita, fazendo uma tese no direito sobre essa temática, e porque eu acho que é muito essa pegada mesmo do que ela coloca, e eu senti muito no texto uma oposição necessária entre visões reformistas e, por assim dizer, quase que uma revolução, sabe? Parece que tem um tópico ali por trás que depende de a gente colocar abaixo todas as estruturas capitalistas, racistas, tudo ao mesmo tempo. E me lembra muito uma discussão que a gente teve, inclusive ainda era presencial, quando a gente estava discutindo, acho que o quadro de guerra mesmo, na época a gente estava discutindo Butler, no sentido de que como que a gente projeta esse momento de desconstrução absoluta da sociedade, né, de derrocada de todos os valores opressivos, como se isso fosse possível tudo de uma vez, e não entende qual que é a potência do agora
a potência de reinventar essas relações, questioná-las, questionar a própria naturalização delas, né? Porque eu acho que é mais essa proposta da Butler de desnaturalizar e, a partir da desnaturalização, tentar repensar essas práticas em ato mesmo. Então, assim, foi uma leitura que eu fui me sentindo assim, ok, e na prática, como é que a gente vai, de fato, construir uma gramática política para lidar com essas situações? Não, e sem contar, Laís, assim, você lembrou bem, me fez lembrar essa discussão que a gente teve na época, justamente lá do quadro de guerra, que é uma postura da Butler e que eu concordo com a Butler, que é, eu vejo nesse tipo de crítica que o Sam Burset está fazendo aqui, um risco grande de entrar numa coisa meio prescritiva e ficar julgando os movimentos sociais ou o comportamento das pessoas como se não fossem suficientemente subversivos. Como, não, é meramente reformista. No fundo, você está concordando com o capitalismo, com isso, com aquilo, você não subverteu tudo. Ou é tudo ou nada, ou você é, digamos assim, É uma paralisia crítica, né? Exato, ou então você é sei lá, aquele cara que você não é um revolucionário, você está aí defendendo o capital, enfim, pelego e tal. O Tom está com a mão levantada lá. Eu concordo com o que todo mundo falou e só queria acrescentar umas coisas mesmo que eu achei legal da discussão, assim. Eu acho que existe, talvez, uma desconsideração dos fatores, difícil falar de causa primeira e afins, mas de causa, efeito e causa e por aí vai, né? Esse efeito em cadeia que importa muito sobre a adoção dessas medidas, assim, pelas empresas, né? Elas podem adotar isso e elas devem adotar isso porque existe uma pressão social e existe uma conformação de sujeitos que ocupam aqueles postos, que vão fazer esses sistemas e estão brigando, e até internamente, dentro desses espaços ocupados, para que isso seja adotado, assim, de certa forma, né? Então, eu concordo com o Marco quando ele fala isso, que talvez seja, e com a Laís também, e todo mundo acho que falou isso nesse sentido, né? De que existe talvez um pessimismo absoluto, assim, um pessimismo paralisante sobre essas adoções, né? Eu acho que existem produtos também sobre essas práticas que são significativos, né? Sobre pessoas LGBT ocupando espaços, propagandas e afins que permitem que nesses espaços familiares, esses espaços de conflito para pessoas LGBT e outros tipos de discussões também que são viáveis por causa dessas publicizações, desse marketing, dessa propaganda e de outras coisas, traz aberturas, assim. E aí eu acho que talvez o que a crítica se sustente um pouco mais, eu queria ouvir mais você sobre isso, é porque, no fundo, às vezes o que eu percebo um pouco, e eu não acho que isso embate com a ideia primeira com que vocês estão defendendo, mas talvez acrescente mais um fundo de análise, é a ideia de que esse cálculo econômico, por vezes, ele tem uma voz impositiva de dizer o não. Nesse cálculo, nesse jogo de cálculo, existe... eu penso isso também muito pela experiência, assim, que eles colocam as bandeiras LGBT dos países e das contas das contas empresariais em países que são LGBT pró, então ou então que tem uma abertura maior para LGBTs e afins, e todos adotam bandeiras, adotam estéticas, adotam outras coisas de conformidade, assim. E em países que têm maior restrição, em que aquilo não é tão vendável e que aquilo não é tão economicizável e que aquilo também não é tão culturalmente acessível, no sentido de poder discutir, não que seja acessível ser LGBT, né? A morte não é acessível. Mas eu acho que, de certa forma, esse cálculo econômico se impõe nessas situações e talvez não seja um pessimismo de desconsiderar o que significa para uma pessoa LGBT dentro do círculo familiar poder conversar sobre ser gay, lésbica, bi, trans, queer e outras coisas, entre outras categorias e fundos de identidade, mutantes e afins,
se encaixe dentro disso com a família, né? Porque eu acho que essa representatividade, essa visão, assim, esse espaço sendo ocupado, essas discussões, essas conversas sobre isso dentro de um ambiente familiar, quando se tem, sei lá, pensando num exemplo mais sociável no Brasil hoje, o Gil do Vigor no Big Brother Brasil, e uma mãe poder falar com o filho sobre a homossexualidade e afins. E aí eu pergunto muito sobre isso, sabe? Tipo, como que esse cálculo econômico às vezes se sobrepõe sobre essas outras questões que você falou, Marco, sabe? Então, por exemplo, nessa decisão que você falou, não, isso vai ranquear a universidade melhor, mas o que você está importando é, tipo assim, não, só estou tentando conversar com uma pessoa que é totalmente contrária a isso, que para ela, dentro de um cálculo utilitarista dela, isso também é viável, ela tem que pensar sobre isso também. Olha como o mundo se abriu, olha como que o mundo possibilita isso né, e as outras consequências que isso traz. E aí eu fico com esse receio, assim, sabe, desse cálculo econômico se impor sobre essas outras questões. E às vezes, quando a gente adota posturas otimistas, a gente é julgado pelo pessimismo, né, pelos pessimistas, e quando a gente adota postura pessimista, a gente acaba sendo julgado por uma visão crítica do pessimismo, não por otimismo, porque eu não acho que a postura de ninguém aqui foi otimista nesse sentido, mas por posturas que são críticas a esse pessimismo também. Eu ia falar assim que eu discordo do que o Marco falou e que vocês comentaram depois concordando com ele, porque eu acho assim acho que isso encontra um pouco com o que o Danton falou no final, né? Eu acho que existem duas situações que são diferentes. Uma é essa postura de tentar conversar, né, com o utilitarista, a pessoa que se entende como capitalista, de que acabar com o racismo, acabar com a homofobia é economicamente viável. Acho que isso é uma coisa. Outra coisa, acho que é o que Sambucê está propondo aqui, né? Essa crítica que realmente é radical. Eu acho que pode se tentar relativizar um pouco, mas ela é bem radical mesmo, no sentido de dizer que essas pautas da diversidade, quando elas são apropriadas pela agenda neoliberal, elas estão, na verdade, apenas, no final das contas, né, tratando essas questões de discriminação através da capitalização e não tentando, de fato, acabar com a discriminação. E aí ele vai trazendo uma série de exemplos, assim, né? Com relação, por exemplo, à universidade, né? Como que, acho que o próximo tópico até seria esse, né? Como a gestão da diversidade na universidade, ela é uma gestão só para o ranking, ou então ela é para lésbicas e gays, né? E não vai tentar redefinir as categorias de gênero. Então, acho que a intenção de Sambucê nesse momento é mostrar essas amarras mesmo que o capital vai trazer para essas pautas LGBTs em geral, assim. E eu concordo muito, assim, porque no final das contas, a discussão, o debate da origem do preconceito de gênero, né, da discriminação de gênero e da violência, ela fica atrelada apenas à solução da bandeira, né, que é a empresa colocar a bandeira ali, ou então ter algum tipo de política que vai ter alguns trabalhadores dentro que aí vão, sei lá, ser como se fosse a cota, né, LGBT da empresa, mas no final das contas, né, uma proposta política mesmo de redefinição das relações de gênero, ela não acontece. E eu acho que isso é uma discussão que a Butler vai trazer, né, quando ela vai falar sobre universalidade das categorias de gênero, e outras autoras feministas também trazem, de tentar entender quais que são as amarras mesmo da luta, né, antidiscriminação, quando ela tenta se apoiar no mercado ou no direito também, né? Então, Sambucê, mais para frente, vai falar dos problemas, né, da utilização dos instrumentos jurídicos para garantia de direitos, e como que ela só pode ser tática e não pode ser permanente, né? E como que também essa relação de tática e permanência, ela é confusa, e muitas vezes a gente acaba caindo nessas, como pode dizer, nessas reiterações mesmo das ordens de gênero e dessas relações de poder. Então, eu acho bem interessante essa proposta, né? E, enfim, assim, né? Tô passando um pouco de pano mesmo, porque eu gostei dessa parte, porque eu principalmente também porque eu acho que existe uma questão que esse texto, ele tem essa ideia mais de trazer uma crítica a essa camada gay mainstream. Então, assim, e é um texto que tenta trazer uma linguagem um pouco mais suave em alguns aspectos, né?
Então, talvez exista uma tentativa de trazer uma coisa de apelar mesmo para trazer essas frases e dizer que a gente precisa rever essa agenda LGBT de uma forma mais direta, assim, mais como se fosse uma palestra, né? Então, acho que tem um pouco disso. Acho que a Gabi tinha levantado. Com a mão levantada, mas sabe o que eu acho, Isabela? Desculpa, gente. Que é o que me incomoda um pouco, é que aparece aquela falácia do poço envenenado, é como se você falasse várias coisas, por exemplo, contra a discriminação. Se no meio delas você fala que isso tem um ganho econômico, pronto, você envenena todo o poço, digamos assim, todo o resto dos seus argumentos são simplesmente fachada para encobrir a sua verdadeira razão, que é sempre a econômica, como se por exemplo, a universidade tem vários motivos para lutar contra a discriminação, mas se ela, dentre os motivos, ela alegar que isso traz melhora no ranking, pronto, isso contamina, digamos assim, a sua ação, é como se ela só agisse pressionada por isso, que é o que... Essa afirmação é que eu acho complicada. Eu até entendo a radicalidade da luta, a necessidade de articular, de entender que também tem que ser uma luta contra o capitalismo, contra essa racionalidade neoliberal, etc. Mas o que me incomoda é essa coisa de, se você falou em ganho econômico, então essa é a sua verdadeira razão. As outras não. Não, e uma coisa assim, eu estava até esquecendo de falar que eu achei que aí, para mim, foi o grande problema do texto, eu não sei se a gente vai ter mais para frente, né, vai solucionar isso, que é que eu acho que existe uma essencialização da luta trans no final das contas. Então, tipo assim, você está criticando a Wittig porque por toda essa questão da lesbianidade, da construção de um mundo, não sei o que, eu acho que no final, assim, do capítulo existe uma essencialização dessa luta queer, trans, como se ela fosse uma alternativa por si, tipo assim, por natureza, sabe? Que vai se diferenciar como se ela totalmente guardasse algo como aquela figura do sujeito revolucionário, né? Como se ela guardasse um lugar propriamente revolucionário que os outros não possuem, né? Bom, tem a Gabriela, acho que depois o João Vitor e a Lara para falar. Vamos lá, Gabi. Ei, gente, boa noite. Eu, na verdade, ia falar algumas coisas que a Isabela comentou, não sei nem se eu tenho muito a acrescentar. Mas eu mencionei o texto do Dean Spade, eu queria só comentar que acho que ele traz algumas reflexões, ele também parte de uma perspectiva trans e em muitos sentidos queer e tal, mas pelo fato de ele estar dentro do direito, eu acho que ele negocia um pouco mais e ele fala diretamente do âmbito jurídico. E um elemento que eu nunca tinha pensado é que ele fala um pouco sobre essa centralidade que as lutas contra a discriminação assumem dentro das pautas LGBT. E aí ele fala que o debate é sempre sobre ir contra a discriminação ou criminalizar e tal, e aí ele propõe que a abordagem de pessoas LGBT seja pela via do direito administrativo. Ele vai falar um pouco sobre como que o direito administrativo traz soluções, tipo, cotidianas e, por exemplo, vai mencionar soluções para nome, para alteração de registro, não sei o que passam por outras vias e que talvez impactem muito mais a vida de pessoas discriminadas do que, por exemplo, a proibição, a criminalização e, enfim, essa discussão da discriminação que até o Sambucev vai discutir um pouco, assim, né? Vai falar criticamente. Gente, só um minuto que meu cachorro tá pedindo para abrir a porta, né? É ela que é minha dona, né? Mas, enfim. E aí, mas aí voltando a essa questão, assim, do que ele fala dessa luta do argumento econômico, né, eu estou cada dia mais pragmática, eu acho, assim, e aí falando um pouco no sentido do que o Danton comentou, e também que o Marco falou, eu acho que tem um lugar para esse debate, sabe? Eu acho que a Isabela, o que a Isabela estava defendendo é que talvez o que ele esteja falando é qual que é o sentido da luta, né, o sentido maior, qual que talvez fosse a estratégia, né, a longo prazo, ou o que a gente deve buscar de fato, mas assim, francamente, eu estou cada vez mais convencida que a gente tem disputas táticas o tempo inteiro, assim, e que esses argumentos, eles são localizados, porque, por exemplo, eu não acredito que a solução para as pessoas LGBT vai vir do Itaú, sabe? Ou do, sei lá, de qualquer que seja a empresa enorme, assim. E aí,
colocar a bandeira é suficiente? Não, mas então vamos levantar o argumento econômico. Olha, você vai ter melhores resultados se você tiver pessoas trans e pessoas negras, e isso daí vai... Ou seja, é meio jogar o jogo, é um pouco cínico em alguns sentidos, eu acho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não sei, eu acho que é preciso testar essas águas também, sabe? Assim, experimentar se talvez por essa via isso não seja uma possibilidade de luta, outra, né? Não a única e nem a primordial. E aí eu acho que um pouco isso entra na minha cabeça a partir do momento em que eu já bati muito cabeça em relação ao direito, entendendo o direito como esse espaço, ou ele deve ser o espaço máximo, ou ele tem que jogar no lixo, e aí hoje em dia eu tento uma via meio pragmática também nas minhas reflexões. Eu não sei se isso é compreensível, porque eu estou começando a pensar nessas coisas, eu acho que eu estou falando de uma forma um pouco confusa, mas é um pouco pragmática, eu tento não ser cínica ou leviana, sabe? Não é leviandade aqui nesse momento. Mas que eu acho que é um pouco disso, assim, de negociar no espaço em que dá e qualquer argumento que cola, sabe? Mas o tempo inteiro, há uma frase de Judith Butler, né, que é onipresente, que ela fala sobre, no problema de gênero, sobre como as estratégias, elas sempre extrapolam os sentidos iniciais, né, delas. Então, que a gente tem que tomar cuidado com essas... não, vamos usar estrategicamente aqui, isso daqui, porque elas têm sentidos que a gente nem consegue prever. Então, eu acho também que é preciso limitar as nossas apostas nessas propostas, por exemplo, vamos com tudo sei lá, no Itaú, ou, né, ou no direito, ou, sabe, nessas garantias. Mas acho que há uma certa margem, sabe, de negociar e de ver, assim, o que a gente pode ganhar imediatamente, porque a corrida é longa, sabe? É longa distância, é preciso ter paciência e fôlego. Então, acho que isso são pequenas negociações que talvez tragam fôlego. Eu não sei se eu comuniquei as minhas ideias, mas enfim, vou parar de falar. Não, ótimo, Gabi. Beleza. João Vitor, por favor. Dá para me ouvir? Ok. Eu nem ia comentar nada, não, mas assim, né, a Márcia me encoraja a falar, e aí eu já gostei, assim, de algumas discussões que tivemos, que o pessoal começou a introduzir agora, e assim, a fala da Isabela me deixou bastante pensativo, porque até então eu estava concordando bastante com o Marco e com a Laís. O que a Laís falou, assim, eu já ia falar, não preciso falar nada, assino embaixo de tudo que a Laís falou. Mas realmente, né, é uma questão assim que me deixou bastante pensativo no texto, porque eu tendo a seguir mais uma linha assim ideológica de crença voltada para o que a Isa falou. Então, assim, essa questão que é tratada no texto me deixou bastante pensativo, né, de como que a articulação desse tipo de questão, né, das pautas identitárias, a gente tem que ressignificar muito. Eu falei isso com o Seferin esses dias, a gente precisa de ressignificar muito o termo identitário, porque sempre que eu falo identitário, eu fico pensando em tantos sentidos que as pessoas dão para essa palavra, mas assim, as pautas de identidade, elas precisam ser muito ressignificadas, né, tipo, ressignificar o termo identitário, né? Como é que ele articula essas pautas de identidade com essa questão econômica? E aí eu penso que, de fato, é preciso que se questione muito o essencialismo dessas coisas, sabe? O que a gente está querendo ao ver propaganda no YouTube do Itaú sendo LGBT-friendly, sendo que o Itaú é uma puta de uma empresa de banco que explora e está contribuindo com a situação de precariedade de várias pessoas, e pessoas LGBT, inclusive. E aí tem todas as questões de interseccionalidades, enfim. O fato é que, de fato, é necessário que haja uma conscientização popular, assim, sabe? Para que haja o questionamento das estruturas e que não seja apenas uma luta esvaziada da identidade fora de todo, ausente, né, de todas as questões econômicas, de toda a questão do capitalismo em si. Entretanto, eu gosto de voltar muito o olhar para isso que acabou de ser falado
pela Gabriela, eu acho, né? Que eu acho que existem tipo, a gente está numa sociedade, e nessa sociedade existem as barricadas que a gente precisa de fazer para que nossos direitos não sejam completamente ferrados. E o que são essas barricadas? Sei lá, essas barricadas é a TV Globo, por exemplo. Porque, sei lá, se não tivesse Malhação com um beijo lésbico, eu hoje talvez não tivesse a liberdade de ser quem eu sou. Mas quem sou eu, né, dentro da sociedade? Eu sou só um viadinho branco que está numa casa com inúmeros privilégios que não deveriam ser privilégios, né? Mas enfim, eu estou falando que essa questão dessas barricadas ainda eu enxergo elas como importantes, justamente para evitar essa questão que a Laís falou da paralisia. Porque eu acho que se a gente tenta separar muitas coisas, tenta legitimar qualquer tipo de movimento, assim como o Marco Antônio virou e falou sobre o Silvio Almeida, falando da questão econômica em relação à promoção da questão econômica a favor do antirracismo, né, lá em racismo estrutural, eu concordo muito com essa perspectiva. Enfim, e também teve uma coisa que eu questionei bastante já em um outro sentido no texto, que é basicamente nessa mesma vibe, assim, né, se podemos dizer assim, que ele também, ela, né, o autor, a autora, questiona sobre as questões de gênero e o papel da política em relação a isso. Só que me distraí com o chat. O que eu estava falando? A questão da articulação, dessa mesma articulação dessas questões com a pauta com a questão política. E aí, eu acho que o buraco entra muito mais embaixo, né? Porque eu entendi bastante as críticas do texto, tipo, o ponto que o texto quis tratar, eu acho que realmente a questão política se apropria desses movimentos, né, para conseguir um eleitorado, e assim, a primeira coisa que eu consegui pensar, apesar de não ter sido tratado no texto, mas a primeira coisa que eu consegui pensar foi o caso de Israel, né, a capital super gay-friendly e, tipo, vegana, só que tá lá explorando uma porrada de palestino, então, foda, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que, assim, boa sorte tentando propor uma proposta revolucionária sem que não passe por esse aspecto político, né? Ao meu ver, né, hoje em dia, sei lá, a gente tem a Erika Hilton, que é foda, tá lá no PSOL, eleitíssima, e eu não sei, sabe? Eu acho que, às vezes, o texto tenta essa questão, essa utopia, que eu não vejo como negativo o conceito de utopia, né, gente? Tipo, utopia eu acho que é super necessário para a gente se mover politicamente, mas às vezes eu acho que ler isso me gerou um sentimento de certa paralisia. Então foi bom todos esses questionamentos que foram feitos agora, porque me fez sentir menos sozinho. Valeu, João. A Lara, por favor. Pelo que eu senti a partir da leitura, nitidamente, assim, o tom anticapitalista é muito forte, mas eu não achei que tinha um problema com a naturalização das coisas que foram ganhas, mas talvez é de cutucar a ferida mais profundo de qual é o rumo que pode acabar tomando se o foco continuar tão direcionado para esses ganhos institucionais, os ganhos de encaixar dentro da família, encaixar dentro do emprego, encaixar dentro de tudo que é a norma. E aí, nesse sentido, eu achei muito interessante o termo que foi a primeira vez que eu vi, que foi homonormatividade. E aí, diretamente me veio a comparação com a heteronormatividade. Então, a homonormatividade me veio na mente, assim, o que seria aceitável dos LGBTs. O que seria aceitável é o que o capital dita. É dentro de onde você encaixa, como encaixa, qual é o tipo de família que você pode formar, o quão limpo e higienizado você tem que ser. E aí, o que eu gostei, o que me soou atraente, pelo menos dentro desse capítulo, foi realmente querer ir mais fundo
em impulsionar a subjetividade do que é a pessoa LGBT, de viver amplamente isso, e não em função do que cabe institucionalmente à população LGBT. E aí achei muito interessante muitas das colocações, principalmente quando a Gabriela falou sobre não limitar as apostas, de que não é subjugando todos os ganhos que foram feitos, principalmente dentro de quão necessário é o presente, conseguir ganhar no presente, mas pensar em qual é a direção que se quer continuar daqui para frente dentro das conquistas. E se realmente é tão vinculado assim ao direito e às instituições. E aí o que é mais problemático, nitidamente, é a ausência de respostas. São coisas também que eu não consigo ditar quais seriam as respostas precisas para isso, mas nitidamente fica empacado se ficar restrito a só o que está sendo feito no momento, porque os problemas para a população LGBT vão para além dessas questões. Valeu, Lara. Esqueci de tirar o som, estava digitando aqui, deve ter ficado os barulhinhos. Bom, tem a Laís também, que está com a mão levantada. Diga, por favor. Eu acho que, assim, talvez eu esteja repetindo muito do que foi falado, até considerando quando a Gabriela falou sobre a questão da Butler, né, aquela frase citada pela Butler. Na verdade, eu fui lendo esse texto e sentindo que talvez um jeito de não cair nesse pessimismo, nessa paralisia crítica, né, fosse entender o texto como o mesmo movimento que a Butler fez em relação ao feminismo na década de 90, que seria dizer, olha, nós estamos pautando o feminismo numa categoria naturalizada de mulher. Vamos refinar o nosso argumento, vamos discutir aqui entre nós se de fato é isso que a gente quer, e aí dar argumentos para que essa luta não seja instrumentalizada no sentido que talvez não seja o que nós queremos. Porque eu acho que Samulkier, nesse texto, pode estar dizendo para o próprio movimento, né, para as próprias iniciativas críticas, que em quais armadilhas nós estamos caindo, né, em quais situações nós estamos deixando o discurso por inclusão de direitos, por assimilação na sociedade, esse discurso ser instrumentalizado para finalidades outras, né? Então, quando eles falam de homonacionalismo, há aí um aspecto crítico a ser, de fato, visibilizado, porque nessa emoção toda de finalmente a gente vai ter uma vida habitável, porque o meu relacionamento não vai ser considerado perante o Estado como algo abjeto, como algo a ser reprimido, qualquer coisa assim. Nessa emoção toda, que é uma emoção coletiva, a gente pode deixar passar aí sentimentos que são... Gente, eu caí. Não, só deu uma picada, mas tá aqui. Porque de repente estava todo mundo paralisado, né? Mas o que eu fiquei sentindo é que talvez a gente pudesse se utilizar do texto como uma ferramenta de autorrevisão mesmo, dos pressupostos que estão sendo utilizados para esse diálogo público, coletivo e tudo mais. É mais ou menos como aquela ideia, né, de eu tenho diversas críticas para ser feitas em relação ao desenvolvimentismo e ao governo de centro do PT. Diante da situação, né, de golpismo contemporâneo e tudo que a gente está vivendo nesse país, que a gente pelo menos saiba encontrar aí qual que é o discurso para também proteger as instituições. Não parece voltado à comunidade LGBT, até porque eu acho que tem uma proposta aí também que pelo próprio modo como está construído o texto, né, a linguagem,
um aspecto talvez até panfletário, por assim dizer, não usando isso como algo negativo, seja no sentido não só de falar para a comunidade, fazer essa revisão, né, mas também promover uma discussão que é mais abrangente, porque essas questões não envolvem só a comunidade LGBT, porque ela está falando também de racismo, está falando também de islamofobia, das questões de migração, né? Então, eu fiquei numa sensação assim de que é possível, talvez, lidar com essas contradições e assimilar as críticas que estão sendo feitas sem jogar o bebê com a água, né? Essa expressão horrível, mas que acaba sendo, assim, muito válida em alguns momentos. Valeu, Laís. Assim, essa crítica que o texto faz ao movimento LGBT na luta pelo direito ao casamento, especificamente, e ela faz um paralelo direto com a luta feminista, né, de inserção no mercado de trabalho, como sendo um tiro no pé, basicamente isso, como sendo uma luta equivocada, né? Ou seja, que, no final das contas, aprisionou as próprias mulheres, ao invés de libertá-las, incluiu elas numa lógica produtivista, numa sociedade, numa exploração do mercado de trabalho, por aí vai. Mas essa é uma questão que eu acho muito delicada, assim. Eu não tenho... É claro que seria interessante que a luta feminista permitisse uma reformulação geral de uma sociedade desigual, capitalista, etc., etc. Mas, por outro lado, a mera inclusão no mercado de trabalho foi uma derrota para o feminismo, né? Até que ponto a gente pode considerar isso uma derrota para o feminismo? Até que ponto o casamento gay é uma derrota do movimento LGBT, por exemplo? É meio, assim, uma coisa que me incomoda, sinceramente, nesse tipo de discurso, é mais ou menos como aqui no Brasil, por exemplo, quando disseram que as pessoas que foram incluídas na época do governo do Lula e Dilma, etc., na sociedade de consumo, elas não foram devidamente educadas ou politizadas, então elas foram simplesmente incluídas pela via do consumo, como se isso fosse um fracasso, digamos assim. Aí eu fiquei pensando assim, cara, o mínimo que se pode esperar de uma pessoa é que ela tenha condição de consumir o que ela vai, pelo menos alimentação. A gente está falando de pessoas que saíram do nível de extrema pobreza, sabe? Agora, você vai ser contra incluir essas pessoas porque elas só vão ao supermercado e elas não fizeram uma revolução, sabe? Mas, enfim, primeiro vai ao supermercado, depois você pensa em outras coisas, e no supermercado é o primeiro passo, sabe? Agora, se a gente... e ser contra isso, achar que isso foi um fracasso porque essas pessoas se tornaram conservadoras, sabe? Eu acho muito confortável falar isso, então eu não vou te incluir não, porque ou eu te incluo direito, ou então você fica passando fome, não faz para mim o menor sentido. Danton, você está com a mão levantada? Eu queria falar exatamente sobre o que você falou, inclusive. Você falou sobre a questão da captura, mas você perguntou e provocou um pouco o Marco para falar sobre biopotência, biopolítica e biopoder. E eu acho que a sua fala comunica muito com o que o Hart e o Negri propõem sobre essa ideia mesmo, sabe? De biopotência, biopoder, biopolítica e identidades, assim. No Multidão, acho que, sei lá, capítulo 3, uma coisa assim, é bem no finalzinho, assim, eles falam sobre isso. Sobre essencialismo, identidades essencialistas, identidades fixas que são passíveis de captura pelo poder econômico, sobretudo, que o império é uma grande junção de várias formas de... Junção é uma palavra errada, é uma coisa, né? Não vou falar aqui sobre isso, porque não é o tema do negócio, mas é muito legal, acho que vale a pena, não sei se você já leu e tudo mais, que eu acho que ecoa um pouco com o que você falou, assim, sabe? Essa ideia de fixar identidades. Ele fala muito sobre identidades LGBT nessa parte, mas fixar essas identidades, possibilitando a captura delas, e através da captura que você consegue traçar o que pode ser comercializado. Você não pode... eles defendem que não é possível comercializar, regulamentar, normalizar e normatizar identidades mutantes e identidades que não são essenciais, mas que se lidam com uma... que se constrói na prática, na vivência, na biopotência em si, na potência da vida, na potência dessas singularidades.
E eu acho que isso comunica com também o desenvolvimento do texto sobre o tema de biopolítica, biopoder e afins. E uma crítica que é feita, inclusive, a essa ideia, que é uma ideia um pouco dicotômica, assim, de trazer um pouco uma coisa como muito libertador e outra como um aprisionamento total, e é bem legal essa discussão. E aí eu queria falar um pouco sobre o que a Gabi falou sobre a questão tipo, de várias fontes e tudo mais, e ganhos. E eu acho que a crítica do texto, e eu posso ter entendido de um jeito talvez enviesado, seja mais no sentido que a Risa falou, sabe, que a Isabela falou, que é tipo, tipo, a gente está nessas disputas, e mais para aquela coisa meio de uma retórica radical mesmo, de trazer mesmo essa discussão que precisa ser de certa forma deliberada, sabe? Tipo, eu tenho... a gente tem lá, sei lá, vou pegar um exemplo que eu sei um pouco de fatos, né? A Bayer é uma empresa que faz várias propagandas, a maioria unbranded, tipo assim, não coloca Bayer, você só vai saber que é Bayer porque a propaganda tem que saber de onde que veio. Aí ela faz várias propagandas sobre direito feminino da liberdade de produção, liberdade reprodutiva e outras coisas, né? E aí ela faz várias propagandas a respeito disso e, recentemente, assim, no mundo inteiro, ela produziu uma catástrofe com o dispositivo reprodutivo dela, que causou vários problemas de saúde, problemas de vários problemas para várias mulheres, assim. E ela não assume a responsabilidade sobre isso. Então, assim, eu acho que talvez a retórica que seja imposta nesse caso seja como que essa adoção dessas bandeiras, elas esvaziam e desmobilizam, talvez, tanto quanto esse pessimismo. Então, existe uma desmobilização porque a Bayer, o Itaú, o Santander e outras coisas falam sobre igualdade racial, igualdade LGBT, igualdade e tudo mais, e estão investindo, o Santander, por exemplo, está investindo dinheiro em governos proto-fascistas ou neofascistas ou neoliberais fascistas que estimulam a morte e o extermínio de pessoas LGBTQI+. Então, acho que talvez uma contracrítica a esse pessimismo que desmobiliza, que o João Vitor falou, e eu também estou com você, João. Eu também me sinto desmobilizado por esse pessimismo dessas pautas e dessas fontes, quando a gente tem vitórias simbólicas que podem desmobilizar certas lutas, eu acho. E eu acho que essa desmobilização ela tem que ser evidenciada de certa maneira. Eu acho que esse texto ele proporciona essa denúncia, assim, sabe? Essa crítica a esse lastro mesmo, assim, e como que essas vitórias simbólicas, muitas vezes, pelo próprio projeto de mídia que a Tati trouxe para a gente, né, sobre como essa mídia estética, como essa mídia reforçada e tudo mais, se torna inflado no final das contas. Se infla de tal forma que esvazia toda uma outra estrutura que foi construída ao longo do tempo. Então, essa radicalidade talvez seja amansada, seja pacificada, não integralmente, porque, no final das contas, a bandeira do Itaú no final das contas, a bandeira do Itaú estimula um governo que desmobilizou todo aparato e toda luta para uma conscientização em escolas e outras formas de educação e de conscientização LGBTQI+, sabe? Então, eu acho que essa ambiguidade do capital talvez seja a principal estrutura de denúncia, assim, tipo, olha, a gente está dando dinheiro, a gente está financiando, a gente está dando voz para os mesmos grupos empresariais que financiam a morte e o extermínio. Então, follow the money, sabe? Tipo, aonde que esse dinheiro deságua, aonde que esse dinheiro vai dar. E aquela coisa, né, do Partido Comunista Mexicano, né? Tipo, esse pessimismo aí tem que te deixar mais puto da vida, assim. Você não pode se desmobilizar. A injustiça tem que te radicalizar e não te entristecer, no final das contas. Tá cheio de mãozinha levantada, acho que eu perdi a ordem, é a Gabi, né? Então vai lá.
Eu não estou conseguindo abaixar ainda. Eu queria explicar melhor, já estava querendo explicar melhor o que eu tinha falado, e aí o Marco falou uma coisa no final da fala dele, que foi esse lance da urgência, né? Assim, e aí, como é que você lida com as demandas que são urgentes? E quando ele estava falando do casamento, ele fala uma coisa que eu acho que abre uma reflexão interessante, que é, deixa eu só abrir o trecho aqui, que é assim, o casamento é, acima de tudo, gente, eu não sei qual que é a página, tá? Porque no PDF, esse PDF é um caos. O casamento é, acima de tudo, um contrato legal e financeiro com o Estado para fins de transferência de propriedade e herança. Como um contrato de emprego, ele é muitas vezes o caminho perfeito para obter um seguro de saúde e benefícios sociais múltiplos. Parece mais correto reivindicar o direito ao seguro-saúde em uma base individual que não seja relacionada ao trabalho ou ao casamento, especialmente porque isso permite que o Estado se livre do custo de cuidar das pessoas, do trabalho de care e da reprodução social em geral, delegando ao casal e à família nuclear tradicional, o que significa uma forma de privatização. O que eu acho, né, que isso abre uma reflexão interessante. Dentro de uma demanda, a gente precisa pensar em qual é a melhor estratégia. Então, acho que não se trata apenas de dizer, não, se isso não é radical o suficiente, a gente não pode demandar, mas que talvez existam outras formas mais inteligentes de a gente conduzir as nossas disputas. E isso eu acho que é uma reflexão muito interessante, potente, necessária, que eu concordo com a Laís, é um pouco do que a Butler faz em relação ao feminismo. Então, qual que vai ser a nossa agenda? Essa agenda é a melhor que nós podíamos ter, não é só do ponto de vista da radicalidade qualitativa ou quantitativa, mais do que, né, qualquer outra coisa, mas assim, o que a gente está disputando pode ser disputado de uma forma mais abrangente, mais potente e, no final das contas, mais imediata mesmo, né? Com ganhos imediatos para nós. Então, isso que eu acho que é interessante. E aí, assim, como que essa disputa é feita? Não é dentro de uma sala secreta em que algumas pessoas maquinam essa disputa. É feito na política, né? São as disputas políticas que se dão em todos os lugares e que se dão também dentro da academia, mas principalmente em disputas sociais, coletivas, enfim. Ou seja, eu acho que é menos assim, qual que deve ser a nossa agenda, essa agenda não é suficientemente radical, e mais, há algumas disputas que poderiam ser feitas de forma mais adequada. Então, assim, qual que é o argumento para muitas pessoas? E aí eu acho que ele revela um pouco desse elitismo do movimento LGBT, né? Então, assim, quando a gente fala em casamento, os gays e as lésbicas homonormativos vão dizer, a gente está fazendo isso porque a gente quer seguro-saúde. E aí, o que eu acho que é a reflexão, então por que a gente não vai e disputa todo mundo pelo seguro-saúde, para todo mundo, não só para quem é gay ou lésbica, mas para todo mundo de uma forma mais abrangente. E aí que eu acho interessante essas propostas contemporâneas de alianças mais amplas e tal, que eu fiquei pensando também, eu acho que quando a Isabela falou no início, que a Butler vai falar assim, se as nossas propostas precisam ser abrangentes, a gente precisa defender uma política de alianças, isso significa que quando um direito vem para nós às custas de outro grupo, a gente precisa negar esses direitos, que é o exemplo que ela usa das mulheres islâmicas, do uso do véu, assim, se a gente, e ela vai usar, eu acho que no Corpus em Aliança, eu tentei achar e não achei, ela vai usar assim, quando o Estado de Israel, justamente, propaga que é gay-friendly, mas faz o que faz com os palestinos, a gente não pode simplesmente perdoar, né, dizer, tá vendo, pelo menos eles são LGBT-friendly, a gente precisa atacar, denunciar essas violências e ter acho que essa visão solidária, coletiva, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, assim, essas alianças são muito complexas, elas são difíceis porque, na prática, elas são feitas de forma conflituosa, elas envolvem questões múltiplas, diversos pontos de vista e demandas e tal, mas, assim,
para uma agenda LGBT e feminista e antirracista e anticolonial e, enfim, que seja interessante, potente e, enfim, que realmente seja radical, eu acho que é preciso esse diálogo ocorrer e a gente está disposto a rever as nossas pautas políticas de forma que a gente melhore essas pautas. Então, também não acho que é jogar tudo fora ou falar, se isso daqui não é radical o suficiente, então não serve. É dizer, será que a gente podia estar fazendo isso de outra forma, de uma forma que seria melhor para mais gente e inclusive para nós, sabe? Então, era isso que eu queria dizer, só porque, às vezes, que eu parecendo que eu estou falando assim, vamos disputar dentro do Itaú, e quando o Itaú coloca a bandeira, é legal. Não é isso, assim, estou dizendo, naquela hora eu estava falando mais sobre algumas estratégias pontuais que podem ser adotadas, inclusive para, por exemplo, Danton, pedir para a BAE responder, sabe? Usar isso contra ela, dizer, como assim você faz um dispositivo que afeta mulheres e no dia seguinte você fala que é... Como assim? Assim, chamá-las a responder, sabe? Mas eu digo, nas nossas pautas que se dão no campo do direito, mas principalmente no da política, é ver quais são as potências que têm internamente as nossas disputas. E tem um ponto, assim, do texto que eu acho muito interessante, que eu acho que a gente podia comentar sobre ele também, né, já que já está terminando o tempo, que é como que Sambuceto vai mostrar como que essas lutas LGBTs, assim, pautadas, né, nessa categoria da gay correta, da lésbica correta, né, do homos correto, ela vai acionar os dispositivos securitários para fazer essa regulação no tecido populacional de acordo com a raça, com a classe. E aí os exemplos que Sambuceto vai dando durante o texto são para mostrar como que esses dispositivos securitários eles são operacionalizados a partir do argumento da luta LGBT. Então, quando ele vai falar, por exemplo, sobre a questão do casamento, né, ele ser proibido para estrangeiros, né, e de uma série de direitos serem proibidos para estrangeiros, eu acho que está falando um pouco disso, né? E aí, como que essa lógica neoliberal, ela entra com propriedade. E aí tem um ponto, assim, que Sambuceto vai falar, só que de uma forma mais en passant, que é com relação à polícia, né? A criminalização da LGBTfobia, mostrando que essa criminalização, ela produz uma figura de vítima, né, que é aquela vítima gay, que vai atender os padrões, e produz também uma noção de delinquência. Na verdade, nem só produz uma noção de delinquência, né? Já se apropria daquela noção de delinquência que já existe dentro do sistema penal e dentro da sociedade, que é o delinquente negro, o delinquente pobre, o delinquente estrangeiro, que é esse sujeito que é o sujeito que produz agressão contra o gay branco. Então, eu acho assim que esse ponto do texto é muito rico, assim, para mostrar como que dentro de como ele vai, né, fazer essa associação ao biopoder, né, dentro dessa operacionalização do biopoder no neoliberalismo, as questões relacionadas ao gênero, elas são mobilizadas para produzir esse tipo de controle, de regulação contra determinadas populações específicas. E isso, assim, é algo que não é, eu acho que implícito, sabe? É explícito dentro do debate público. Né? É uma coisa, assim, que é coisa de doido. Aqui no Brasil a gente vê isso, né, de forma muito evidente, como que essas questões, esses argumentos, né, que mobilizam o sistema penal para proteger, né, pessoas gays, LGBTs, lésbicas em geral, estão imbuídos desse caráter racial que o sistema penal tem, né? Então, existe um papel, vai falar na página 50, né? A gente tem que questionar também o papel que a racialização ela desempenha na produção do personagem do criminoso homofóbico, a partir do movimento que gays e lésbicas passam de um status de criminoso para o status de vítima. Isso é uma coisa que o movimento LGBT em geral, né? Porque aqui ele está fazendo uma crítica a esse movimento em geral, está pouco disposto a debater. Até porque, principalmente, essa discussão sobre crime, né, e desnaturalização do crime é uma coisa que são poucos movimentos sociais que estão dispostos também a discutir, né? A gente tende muito mais a pautar pela via da criminalização ou não. E como o Sambuceto está vindo dessa origem, né, Foucaultiana,
isso também se torna um ponto importante no debate. A Tati, né? Então, eu vou reforçar o termo aqui, que eu coloquei o mesmo trecho que o Marco repetiu o outro trecho, eu tô começando a subliminar nesse trecho. Por quê? Vamos lá. Ela falava aqui das universidades, né? E das bichas boas, boas bichas, né? Boas bichas. E aí, eu adoro, assim, esse grupo, que eu acho que ele tem uma diferença, diferentes percepções, né, mas muito bem embasada e tal. Então, assim, juridicamente, todo mundo já falou do que tinha que falar, mas eu quero trazer essa volta para o real, porque é o seguinte, eu recentemente, assim, né, eu trato a minha sexualidade na universidade como pública, e curiosamente, eu estava até conversando isso com um grande amigo, ele falou assim, ai, Tatiana, porque na sociedade você é publicamente visto como uma pessoa bissexual? Eu falei, não sou, porque é uma estratégia minha chegar nos ambientes e falar da minha sexualidade. E eu vi o quão isso é importante quando eu comecei a dar aula. E aí, por quê? Essas boas bichas. Bom, eu dava aula e aí começamos a discutir sobre isso, porque eu tive um aluno, e aí um aluno negro falou que era gay, parará, virou uma discussão. Eu dou aula na engenharia, tá, gente? Aí é outro, você tem que ser soft. E aí eu peguei e falei, cara, não tem nada a ver, porque eu me entendo enquanto bissexual, e aí eu vi o quão é importante falar disso. Aí, bom, voltando no primeiro assunto lá, que eu falei da estética, né, das mulheres belérrimas, dos homens belérrimos. Então, é importante ter os homens belérrimos na TV, porque aí a minha avó vai ver e falar assim, olha, gente, minha neta aí podia estar na TV, entendeu? Ela consegue fazer essa associação. Porém, a discussão finda no estético. E aí eu vou trazendo um outro viés, o que aconteceu, isso foi bem real, e para mim isso foi bem grave, tá? Eu fiz uma amiga na universidade e tal, e aí a universidade fez uma extensão para estudar a comunidade, a guetização de um território. Tá? E aí, enfim, eu não estava nem sabendo o que estava rolando, mas eu sempre frequentava esse lugar, porque é o lugar que tem o melhor bar. E aí, tá, ok, chego lá e fiz uma amiga lá, minha amiga do movimento negro, curiosamente, mas assim, também não estava sabendo. Estava lá, bebendo minha cerveja, conversa vai, conversa vem, blá. Aí falou, ó, Tati, a universidade trouxe um sofá para cá, porque não sei o que, um projeto não sei o que lá. E aí eu falei, menina, pois é, eu nem estava sabendo desse negócio e tal. Aí ela falou assim, sabe o que eu acho tão engraçado? Olha só o comentário dessa minha amiga, que vive lá. Eu não vi nenhum professor aqui em cima. Mandava os estagiários, subia sofá, descia sofá, fazia umas perguntas para a gente, mas não vi um professor aqui. E olha que crítica, assim. E olha, assim, que ela não conhecia ninguém, não foi intencional, não fez essa crítica, tipo... ela fez, assim, de um modo bem soft. E aí, numa outra ocasião, aconteceu um fato similar comigo, que, tipo, eu fui me colocar, né, num discurso e a pessoa falou assim, ai, Tatiana, esse feminismo é muito radical. Aí eu falei, nem todo feminismo é soft. E eu não sou soft. Eu tô para radicalizar, porque se eu não trouxer uma opinião radical, toda mulher tem que ser soft. Eu não posso chegar e falar o que eu entendo como verdade, entende? E aí e ter um diálogo. E aí, por que surgiu? Porque postaram uma ideia dessa menina que é medalhista e tal, não sei o quê, e todo o sofrimento da menina, a menina tem que ir na bicicletinha de ferro, tarará, tarará, todo dia para poder treinar. Aí eu falei assim, eu acho muito cruel imbuir a nós, mulheres, esse quesito força, sabe? Assim, você tem que ser forte, aí você tem que ir lá, você tem que ganhar uma medalha, criar 2 filhos, fazer um doutorado com 2 filhos pequenos, amamentando, ter um emprego e ainda ser gata. Então, assim, eu falei, eu acho cruel. Ah, não, você é radical demais. Então, é exatamente a crítica da autoria do texto aqui, ó, que a universidade quer alguém soft.
Entendeu? A empresa quer alguém soft, não quer alguém que realmente milita pela causa. Entendeu? A universidade quer botar um sofá lá, mas não quer subir o morro. Entendeu? E aí, assim, a crítica, por exemplo, da minha amiga não foi intencionalmente, tipo, direcionada contra a universidade, mas foi tipo, nossa, eles vieram aqui em casa, me fizeram um tanto de perguntas, chega uma cesta básica para mim, mas nunca vi ninguém. Então, assim, sabe, tipo, é um lance soft. Então, assim, ser soft é legal, ser radical não é. Então, vejo abertura de diálogo? Sim, concordo com a Isa nesse ponto. Tem que falar sobre isso. É importante a minha avó me ver na novela das 8 lá. Uma mulher que namora um menino e uma menina. Um menino e uma menina, às vezes uma menina que não é menina e um menino que não é menina. Mas esse diálogo é só uma preliminar para a gente começar a ter uma discussão mais concisa, e isso em todas as pautas sociais, na minha opinião. Só chamar a atenção para duas coisas que eu achei curiosas. Assim, eu acho muito interessante, eu estou colando várias passagens do texto que me chamaram mais a atenção, e são coisas que eu acho interessantes, mas claramente esse é um texto que faz uma crítica, vamos dizer assim, de uma crítica radical à esquerda às universidades, por exemplo, não é? Dentre outras instituições. Mas justamente porque na universidade o que se exige é uma espécie de crítica soft, né? E uma coisa meio que se casa com o discurso neoliberal e tal, né? Entendo a crítica dela, acho muito interessante, só que eu fico pensando, olha o contexto que a gente vive no Brasil hoje, por exemplo. A universidade é o antro gaysista, LGBT, de doutrinação de gênero. Isso aqui é uma doutrinação de gênero, né? Enfim, então, a universidade recebe essa crítica da extrema, não só da extrema-direita, mas uma crítica que meio que se alastrou, criou esse estigma de que é um ambiente, eu não vou nem dizer LGBT friendly, é mais do que isso, é como se fosse militante, né? Como se fosse doutrina gay, né? Digamos assim, essa é a crítica. E aqui vem a crítica do outro lado, vamos dizer assim, né? Uma crítica de uma crítica radical do outro lado. É claro que é importante ouvir essa crítica até para a universidade não ficar confortável num lugar que não é suficientemente crítico, né? O que muitas vezes tende a ficar pondo panos quentes, vamos dizer assim, a aceitar coisas que não deveriam ser aceitas, né? Então acho que tem uma dimensão interessante em ouvir esse lado, mas não deixa de ser curioso pensar o lugar que a universidade está, o tipo de crítica que ela recebe, né? Eu até comentei no chat aqui que eu achei interessante, porque tá lá na Universidade de Lille, na linha de linguagens, arte, não sei o quê, e, tipo assim, é uma cidade super universitária, liberal no sentido sexual, e mostra como que o corpo docente tem uma outra postura. Eu acho que talvez isso se assemelhe um pouco com algumas coisas que acontecem aqui, né? Porque se a gente for ver, assim, implementar algumas políticas dentro da universidade, existe uma resistência muito grande do corpo docente, que é, né, ocupado assim, por muitas pessoas que vão trazer essas ordens de gênero, né? Se a gente for ver, por exemplo, lá no direito na faculdade, né? Existe um corpo docente ali muito conservador, né? Principalmente quando a gente vai tentar trazer algumas discussões sobre raça e tal, assim, é meio difícil, meio complicado. Mas eu acho que é isso, assim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Já são 6h40, né? Não sei se vocês querem terminar no horário. Bom, a gente está no horário, né? Mas só um comentário, a gente não conseguiu seguir o texto, né? Porque foi tanta questão. E eu imaginei que isso fosse acontecer, e por isso que eu fui colocando as passagens, que eu vi que não ia dar tempo de falar sobre elas, então pelo menos compartilhar aqui algumas passagens com vocês. Mas eu imaginei que isso fosse acontecer, e isso deve acontecer nos próximos encontros, porque é um texto muito polêmico, é um texto que o tempo inteiro o Sambucê, ele toma posições fortes, com palavras fortes, tal. Casamento é idiotice, né? Não sei o que, né? Isso enfim, é um autor que tem digamos assim, essa verve polêmica, né? De colocar a coisa de uma maneira polêmica. Então, eu imaginei que a gente fosse muito facilmente ser levado pela força da polêmica, mais do que aqui ela está dizendo tal coisa, aqui o argumento, aqui ela cita fulano de tal. Não, peraí, essa tese que ela está defendendo aqui, a tese parece
ocupar o centro da cena, né, de certa maneira, né, a polêmica ocupa o centro da cena, né? Mas, enfim, mas eu acho uma provocação bastante interessante, né? Uma provocação nesse sentido, de nos fazer parar para pensar também certos lugares que são confortáveis, né? E que, por exemplo, essa sensação, né, do direito de ficar, eu até colei a passagem, que o direito se sente meio como se fosse assim, com a consciência tranquila. Eu fiz o meu papel, né, digamos assim, defendendo minorias, né, promovendo igualdade, inclusão. Que papel é esse, né? Enfim, que tipo de inclusão é essa? Que igualdade está sendo produzida? Eu acho que o texto chama atenção para questões que me parecem muito interessantes. Eu Tem tenho uma reservas passagem assim. sobre o Oi. direito. Tem uma passagem sobre o direito que é bem interessante, que eu até separei ela aqui. É necessário se separar de identidades raquíticas, de reconhecimentos chinfrins ou comprometedores, das falsas medalhas de chocolate e das migalhas oferecidas pela lei. O direito restringe a produtividade biopolítica. Ele é o inimigo da resistência biopolítica contra o biopoder. Acreditar no direito é ruim para a saúde mental e subjetiva. Pois é. É por isso que a minha saúde está extremamente prejudicada. Bom, esse texto, assim, para o pessoal da linha de teoria crítica do direito, a gente pode fazer um epígrafe. Rola de usar como epígrafe. Mas, bom, acho que nessa questão do direito, eu acho que é uma crítica bastante interessante, realmente. E esse é um ponto que ela até cita que o Foucault, nessa hora da luta, da necessidade de colocar em outro nível a discussão e a luta. Esse é um dos temas que o Foucault desenvolve naquela conferência, O Sujeito e o Poder, que é de 82, quando o Foucault diz que as novas lutas não são mais lutas por direito, mas são lutas por uma espécie de direito não, mas de possibilidade de se individualizar, são lutas por uma espécie de possibilidade de se constituir a si mesmo de uma maneira outra, diversa, etc. Então, tem a ver com essa constituição dessas formas de subjetivação. Então, acho que esse texto chama um pouco a atenção para isso. Olha, talvez as lutas não passem pelo direito, talvez seja uma armadilha, né? Essa já era uma percepção do Foucault naquela época, nos anos 80. Acho que o direito funciona muitas vezes como uma armadilha, e essa armadilha ela é perigosa, porque ela, de certa maneira, captura, né, o potencial mais revolucionário, ou mais radical que algumas lutas possuem, e coloca tudo assim de uma maneira mais dociliza, né? Ou seja, coloca a coisa, assimila, deixa ela produtiva. Aí os gays agora são, que legal, gays, né? Vamos incluí-los na empresa, eles vão se tornar produtivos, e qual o problema de ser gay, né? Ele vai produzir, né? Enfim, então é uma coisa que tende, né, a um processo de assimilação. Isso eu acho interessante da gente pensar. Mas, por outro lado, o que me provoca um certo incômodo é achar, por exemplo, essa crítica ao casamento, né? Como se, eu até entendo, olha, é claro, se você inclui pela via do casamento, se você defende a igualdade pelo direito de casar, você está imediatamente incluindo essa pessoa numa estrutura específica de casal, né, etc., etc., e que é uma outra forma de assimilar. Só que eu fui pensando, bom, tudo bem, a gente pode pensar em direitos que não pressupõem que as pessoas sejam capturadas por essa forma, casamento. Acho ótimo, mas o que eu acho enganador é acreditar que vão existir formas que não são captura de natureza alguma, digamos assim. São as formas puras da liberdade e da emancipação. Se não é o casamento, qual é essa forma? Que seja individual, não deixa de ser uma forma institucionalizada, um lugar. E o que me gera assim, uma sensação que eu acho ingênuo, de maneira geral, é acreditar que vai ser possível construir inclusões absolutamente que não são, em nenhum aspecto, formas de assimilação, né? Que não são lugares, né? Como se fosse um não lugar, o lugar da pura liberdade. Isso não, enfim, é claro que a gente pode redesenhar os lugares. Eu acho que é o esforço que a gente tem que fazer. Em grande medida, o que o direito faz é isso, construir lugares. E, num certo sentido, ele é uma ciência da assimilação, né, da institucionalização. Mas, se não for para reconhecer, de alguma maneira, em algum lugar, como que vai se dar essa organização, como que vão se dar a atribuição de prerrogativas, de possibilidades de ação, enfim. Eu sei lá, não gosto do direito, mas se não é o direito, que seja uma outra estrutura, mas ela vai continuar
sendo, por um lado, captura. Eu não consigo imaginar que não vai haver, que não exista captura alguma de nenhuma natureza. Enfim, talvez seja um pessimismo meu, mas eu tendo a ficar sempre olhando assim, que legal, né? De fato, isso, a gente pode evitar o casamento, então me diga aí o que vai entrar no lugar. Eu sou a favor, mas assim, não vai resolver completamente o problema. Amanhã a gente vai ter que lutar contra esse lugar que você criou hoje, entendeu? Ok. Bom, vocês têm mais algum comentário, gente? Só, Isabela, você quer falar do próximo encontro, só para lembrar o pessoal qual vai ser o texto? Sim, senhor. No próximo encontro, a gente vai ler o capítulo Triângulo Biopolítico, que é o capítulo 2. Quem se candidatou para a relatoria é o Bruno. Acho que o Bruno não está aqui agora. Aí, na relatoria do dia 20, a Tati se candidatou, e a gente tem mais uma relatoria que é para o dia 27. Aí, quem quiser fazer alguma relatoria, já pode dar uma olhadinha aí, que eu mandei o link e mandei no grupo também. Mas eu acho que é isso. Beleza, então, gente. Vou interromper a gravação, então, e vou lá comer alguma coisa, que daqui a pouco eu estou entrando na aula, e hoje vai ser Heidegger e Foucault, então vai ser uma aula pesada. Vamos lá. Não entendi nada, assim, nada daquele trem. Tô indo para aquela aula na fé. Pois é, vamos lá, na fé. Eu também não tenho muita paciência com Heidegger, não. Essa foi assim, o Andites que queria discutir Heidegger, falou, então tá, coloca. Então ele vai falar fé. Vamos lá. Andites fez isso comigo na minha banca de mestrado. Tava eu lá super juninha, novinha, né? Nem tinha saído da graduação ainda. Aqui, o seu título de dissertação tem indefinição na linha lá, no subitem do título. Você não vai trabalhar Heidegger, não? Bom, eu nunca desejo isso para os outros, né? Vá trabalhar Heidegger. Muito menos indica, né? Não, mas enfim, assim, eu tô brincando, mas enfim, assim, as poucas vezes que eu tive paciência de tentar... As poucas vezes que eu tive a paciência de ler e tentar entender, eu extraí coisas valiosas, assim, não é algo a se jogar fora de maneira nenhuma. Mas, enfim, é aquela coisa que você acha legal, tipo estudar sei lá, o microcosmos. É legal, mas eu não vou estudar, não. É alguém que tiver afim aí. É legal, mas admiro a coragem. Tipo assim, né, tal, deve ser massa, né? Mas, enfim, eu estou fazendo outras coisas, estou sem tempo. Nosso professor colocar na bibliografia. Tudo bem. Bom, vamos lá, então, gente. Até semana que vem, então, para todos. Tchauzinho. Tchau, gente. Até.